Pessoal, olha só. Vocês sabem que aqui a gente sempre posta aqui vídeos do dia a dia, tal, trabalho. Mas às vezes quando descobrimos algo novo também, a gente traz aqui. E desculpa por estar assim, porque tá muito frio aqui, ó. Bonito, tá sol, ó. Ó o sol. Tá lindo. Olha que lugar lindo, ó. Mas tá um ventinho friozinho que vai na pele. Olha, eu vou mostrar pra você aqui uma coisa histórica e que está aqui no meio desta natureza toda e que é impressionante. Vocês vão ver um pouco da história disso daqui. Olha só, estamos no meio da montanha, onde não há quase nada. Tem casas lá embaixo, as aldeias, mas aqui em si não tem nada em volta, só mesmo as torres de energia eólica. Há muitas aqui, olha. E eu vou explicar para você aonde a gente está já, tá? Mas tem aqui algo impressionante que você vai descobrir e tem uma história. Olha só que lindo. Tem uma história aqui espetacular. Nós vamos entender a história com uma pessoa que vai te explicar o que se trata. Trata-se disso. Tá vendo isso aqui? Isso é uma casa construída na rocha, no meio da natureza, e que não há nada de tecnologia aqui, mas vai ser explicado aqui pelo rapaz guia. É uma espécie de turismo guiado aqui dentro dessa casa de rocha, de pedra, e você vai entender direitinho. Vou explicar para você, quer dizer, ele vai explicar, mas eu vou dizer aonde que fica isso e como você faz para vir aqui, que fica também, olha, no meio dessa natureza exuberante que vale muito, muito, muito a pena para tirar um dia assim de descanso à natureza, uma tarde de domingo como essa que a gente está fazendo aqui, tá bom? Mas veio até aqui à montanha, vieram dar um passeio, fazer um piquenique, e era um dia de primavera, mas nesse dia, infelizmente, choveu muito e eles não conseguiram fazer o piquenique que estavam à espera aqui na montanha. Mais para o final da tarde, talvez a esta hora, apareceu assim um sol mais bonito e a família conseguiu vir até aqui acima. Era um casal com 3 filhos e então, enquanto os filhos brincavam aqui na montanha, o casal descobriu aqui 4 grandes penedos e começou a imaginar que poderia construir aqui... As 4 pedras. As 4 pedras, exatamente. Porque a casa chama-se Casa do Penedo, mas tem 4 penedos diferentes, 4 pedras. Eles começaram a imaginar que poderiam construir aqui um abrigo ou até mesmo uma pequena casa. E como já lhes disse ali em baixo, esta família eram os meus avós, o casal eram os meus avós. Uma das crianças que estava aqui a brincar na montanha era o meu pai, tinha 6 anos na altura, por isso ele viveu a história toda aqui da Casa do Penedo. E então, ao longo das semanas e meses que se seguiram, os meus avós começaram a imaginar o que é que poderiam fazer aqui e começou a construção da casa. O meu avô era engenheiro têxtil, ou seja, não era engenheiro civil, não percebia muito de construção, mas achou que as pessoas lá da fábrica deles em Guimarães conseguiam fazer aqui um bom projeto. E assim foi, vinham para aqui aos sábados com as pessoas da fábrica e foram construindo a casa ao longo do ano seguinte. A construção da casa também é um bocadinho fora do comum, ao contrário do que é normal das nossas casas. A Casa do Penedo começou a ser construída a partir do telhado. Normalmente não conseguimos fazer isso nas nossas casas, mas aqui, como existiam as 4 pedras, eles puderam colocar primeiro o telhado. A estrutura já existia naturalmente, de forma natural. Exatamente, a estrutura já existia. Depois colocaram o telhado, subiram as paredes, terminaram a casa, o interior da casa. E as paredes foram mesmo projetadas para ficar com a vista de pedra, né? Exatamente, aqui a casa foi construída para ser discreta, escondida e integrada com a natureza. A ideia deles era que se alguém fosse a passar ali embaixo na estrada e olhasse aqui para cima, nem sequer percebesse que houvesse uma casa. Isto é uma casa, exatamente. Se aqui imaginássemos uma parede branca, uma parede lisa, tinha logo outro impacto, como impacto aquela lá embaixo. Visual, como ali de longe já se vê. Exatamente. Vamos passar ali para aquele lado e continuam mais um. Mas a casa não teve assim nenhum intuito de ser construída para um fim, habitar ou alguma coisa do tipo, não? Foi para servir como casa de férias ou de fim de semana da família, exatamente. Então fizeram assim num objetivo de exatamente, utilizar para algum
era esse o objetivo deles, não era viver aqui, mas era poderem vir para aqui passar o fim de semana ou uma semana no verão e estarem aqui sossegados com a natureza aqui no meio da montanha. Família. Exatamente. Eles gostaram muito aqui deste sítio, não só por causa das 4 pedras que ajudaram na construção da casa, mas também por causa da paisagem aqui. Sim, claro que é. Conseguimos ver até muito longe. Deslumbrante, né? Aquelas montanhas ali ao fundo são as montanhas do Gerês. Sim, sim. Do lado de lá da última montanha já é a Espanha. Sim, sim. E aqui deste lado vemos, por exemplo, o Marão ali ao fundo. Ser pequenina por fora. Não parece ser tudo isso, né? Mas, exatamente, parece mais pequenina, não é? Mas quando formos lá dentro já vamos perceber que tem espaço para todas estas E coisas. segundo eu ouvi dizer que é uma casa totalmente natural, não há nada de tecnologia, Exatamente. energia elétrica, essas Era coisas. mesmo isso que eu ia dizer. A casa tem luz, mas é só a luz das velas, não tem eletricidade nem qualquer tipo de tecnologia. A mesma moda de antigamente. Isso, exatamente. Já eles quiseram que fosse assim, mesmo nos anos 70, não queriam ter eletricidade, não queriam ter televisão. Boa tarde. Não queriam ter televisão, nem telefone, para poderem vir passar alguns dias aqui à montanha e estarem, como eu disse há pouco, sossegados e em paz na montanha. Mas a casa tem luz, que é a luz das velas, tem água também, porque a água aqui da montanha existe um poço daquele lado. Isso tem tudo. O quarto, a janela do segundo quarto e aqui em baixo é a janela da sala de jantar. Só para mostrar mais um pormenor aqui deste lado, podemos reparar no formato destes dois penedos, parece que eles encaixam um no outro. Sim, sim. Há muitos milhares ou milhões de anos seria só um penedo que por ação da natureza quebrou, cada um caiu para o seu lado. Quando isso aconteceu, deixou à vista aqui um grande cristal de quartzo, podemos ver, vamos aproximar. Temos aqui, chama-se um xenólito de quartzo, e se nós o limpássemos ficaria branquinho, mais brilhante, mas como o espírito da casa é ser integrada com a natureza e discreta, nós não limpámos aqui a pedra, nem estes musgos, nem as plantas, e deixámos tudo assim como a natureza. Naturalmente. Exatamente. Depois lá dentro eu tenho umas pedras de quartzo que vou mostrar, para vermos como é que ficaria aqui o nosso cristal se nós limpássemos. Muito legal. Vamos passar a limpar. Aqui deste lado vemos a janela do terceiro quarto, janela da casa tem 3 quartos, exatamente. E aqui em baixo as janelas da cozinha. Já viram que a casa, todos os lados da casa são diferentes uns dos outros, Sim, por causa do formato dos pneus. E este aqui é um dos mais famosos, porque a primeira fotografia que apareceu na internet foi tirada aqui deste. Já vi vários vistos. É uma das mais populares na internet. E também tem mais algumas histórias que trouxeram popularidade aqui à casa. E a principal, que vou contar agora, aconteceu há 15 anos atrás. O meu pai recebeu uma chamada do outro lado do mundo, do Japão. A Tóquio TV tinha descoberto a casa e quiseram fazer um documentário, um programa de televisão acerca da casa. E ele ficou surpreendido, mas disse tudo bem. Eles vieram com uma equipa de filmagens e com um arquiteto e estavam muito interessados particularmente por este lado da casa. E quando aqui chegaram, o arquiteto japonês fez muitas perguntas, um bocadinho estranhas até. Por exemplo, ele perguntou-nos porque é que nós colocamos estas 2 pedras nestas posições. E nós dissemos, ninguém andou a mexer aqui nestes penedos enormes. Ninguém meteu aí pedra nenhuma. Deixámos ficar no sítio, eles já estavam nestas posições, só se fez as paredes entre eles e não há nenhum motivo para eles estarem assim nestas posições. E o arquiteto perguntou-nos porque é que colocamos 2 janelas ali em cima. E mais uma vez nós explicámos como daquele lado é um quarto, deste lado é casa de banho. Cada um precisa da sua janela e não há mais nenhum motivo para termos 2 janelas ali em cima. Sim, sim. E não estávamos a perceber o porquê de todas estas perguntas um bocadinho estranhas, até que o arquiteto japonês finalmente nos perguntou porque é que nós aqui em Portugal, no meio da montanha, fomos fazer uma casa muito parecida com as bonecas tradicionais japonesas. Os japoneses olham para aqui e veem a cara de uma boneca. Os 2 penedos são as bochechas, ali as janelas são os olhos, por isso é que ele estava a perguntar. Um nariz a meio, a boca cá em baixo e até o cabelo cortado a direito, feito ali pelas telhas. Como eles tiraram esta imagem? É verdade, nós já tínhamos olhado para aqui centenas de vezes, milhares de vezes e nunca tínhamos visto nenhuma cara, nem nenhuma boneca. Mas a verdade é que não era só o arquiteto que via isto, porque depois do programa passar em Tóquio, nós tivemos muitos grupos de turistas japoneses que vinham
só Pra para ver serem esse- fotografados junto da cara Que da coisa da impressionante. boneca japonesa, exatamente. E Sim, voltando ao início de tudo, Sim. jamais os seus avós imaginariam que Exatamente, isso seria exatamente. uma coisa assim tão interessante, ganharia Exatamente. tão... E eles não né? fizeram isto nem para ser uma cara de uma boneca. Sim, nem para ser projetaram nada, estranho. não é? Foram fazendo por Foram acaso, fazendo, exatamente. naturalmente, de uma Quando forma. eles fizeram, nem tinham desenhos de arquitetura feitos antes, Pois. era tudo feito a olho. Eles vinham aqui acima e imaginavam o que é que poderiam fazer. Pois, E também a propósito, nessa altura existia um site na internet chamado Strangest Buildings in the World, os edifícios mais estranhos do mundo, no qual podíamos votar na casa ou no edifício que achávamos ser o mais estranho. e ela entrou para votação. E depois entrou na votação, depois do programa passar no Japão, os japoneses começaram todos a votar na Casa do Penedo e foi então que a casa passa para o primeiro lugar e é então considerada a casa mais coisa estranha do impressionante. mundo. Exatamente. Apesar de, como falámos há pouco, ela ter sido construída para ser discreta, escondida, só aqui integrada com a natureza. E naquela lista de edifícios e de casas há muitas casas feitas de propósito para serem estranhas, casas tortas, casas ao contrário. Esta Essa, só por queria ser acaso- discreta e acaba por passar para o primeiro lugar. Ela só queria ser despercebida, mas não foi. Exatamente, nunca conseguiu atingir o objetivo de ser, Jamais vai. discreta. Já Exatamente. nunca mais vai ser. Exatamente. Que coisa impressionante. Vamos passar ali. Vamos lá. Aquela ali era a janela do pôr do sol, esta aqui a janela do nascer do sol. O sol nasce aqui todos os dias deste lado e os primeiros raios solares entram por aqui. A janela é torta, já vimos várias janelas tortas à volta da casa. Esta aqui acompanha assim um bocadinho o telhado. E isto foi feito também propositadamente, no mesmo sentido de a casa estar bem integrada com a natureza. Porque se todas as formas fossem perfeitas, quadrados ou círculos, não seria a mesma coisa. Eles sabiam fazer também janelas direitinhas, apesar do Sr. Rodrigues não perceber muito de construção, sabiam fazer. Já vimos ali uma janela, a janela da sala de estar é direitinha. E a diferença é que estas que são tortas são fixas, apenas para entrar a luz, e aquelas que são direitinhas conseguimos abrir e fechar também para arejar um bocadinho a casa. A nossa porta felizmente também é direitinha, por isso podemos aproveitar e abri-la para espreitar o interior da casa. Considerada uma das casas mais estranhas e curiosas do mundo, a Casa do Penedo tem como peculiaridade ser construída entre 4 grandes rochas que integram a estrutura da própria casa. Esta peculiar construção está localizada na Serra de Faf, 10 quilômetros a nordeste da rua principal da cidade, que tem o mesmo nome em Portugal. Suas paredes são feitas de concreto. Seu estranho desenho faz com que seja um lugar que desperta a curiosidade de muitos turistas ao redor do mundo devido à sua originalidade e beleza. Sua construção foi realizada no início dos anos 70. No começo, foi usada como residência rural e era um destino onde seus donos a usavam como local de férias. A Casa do Penedo, ou a Casa de Pedra em espanhol, não tem telefone, televisão ou eletricidade, apenas água. Tudo como se fosse uma casa normal, mas sem tecnologia. O interior também tem um estilo rústico, onde os móveis, escadas e passarelas são feitos de toras de madeira. Mas e aí, você teria coragem de passar uma semana nessa casa?